passo a passo de como montar um arranjo rústico com flores naturais para decoração de festas. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festa. E no vídeo de hoje a gente vai fazer esse arranjo maravilhoso que você pode utilizar em mesas de convidado, em mesas especiais, em algum aparador aí da sua festa. É uma proposta baratinha, com flores simples, que você consegue achar aí na sua região. Você não vai ter dificuldade nenhuma, porque é flores que dão um ano inteiro. Vou te ensinar o truque para montagem do arranjo, vou te apresentar essa peça. Inclusive a gente já utilizou essa peça em algumas outras vezes aqui no nosso canal. Então vem comigo no vídeo, porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. E já tô eu aqui, ó, com minha bancada toda preparada com os materiais que a gente vai precisar para produzir o nosso vídeo de hoje. Se você tá aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar bem rapidinho como funciona aqui no canal. Vou te mostrar todos os itens, mas não precisa você se preocupar em anotar nada, porque eu vou deixar tudo listadinho, item por item, aqui na descrição do vídeo. Um outro local que você pode encontrar também é lá no nosso Instagram, aqui ó, no @canal Você Faz, Você Decora. Lá vai ter um post carimbado assim, materiais. Lá também eu vou deixar a listinha completa de todos os itens. Inclusive, vou deixar alguns itens com um linkzinho para você cair direto no site da Amazon e adquirir aí os produtos que eu utilizo para a produção dos meus vídeos de uma forma fácil, prática, segura. E aí ó, você clica no link e resolve aí o seu problema da falta do material. Então chega aqui pertinho que eu vou te mostrar todos os itens. A gente vai precisar de uma bolacha de madeira, aqui a gente chama lâmina ou bolacha, uma peça de ferro que a gente já utilizou outras vezes aqui no nosso canal. Eu também vou explicar sobre ela no decorrer do vídeo. As flores que a gente vai utilizar hoje, ó, eu vou utilizar a folhagem de murta ou folhagem de jasmim, a haste branca, que é essa florzinha miudinha, que a gente chama que são flores de preenchimento. E aí eu vou trabalhar com a mini margarida branca, com a rosa amarela e com a astromélia laranja. Vou precisar, ó, de uma bola de cipó, pode ser cipó mais grosso, pode ser uma bola com cordão daquele mais rústico, de agave. Vou precisar de um cordão para fazer a amarração do floral. De ferramentas a gente vai precisar de tesoura, e aí eu uso a tesoura convencional, essa tesoura de polda. Todas essas duas são tesouras próprias para flores. Um martelo, 4 pregos, uma faquinha para a gente cortar o floral. Vou precisar de uma sacolinha dessas de supermercado. E o floral, e aí você já sabe que eu utilizo o floral da Aquaflor, que é muito mais resistente e tem uma excelente absorção. Então esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Vamos que vamos, ó, tô aqui com minha bolachinha de madeira. Eu uso muito, essa bolacha ainda está muito em alta. Aqui na minha região a gente usa para muitas festas. Usa para casamento, para festa, para evento corporativo, para festa adulta, para festa infantil. São várias possibilidades que a gente tem de utilização da bolacha. E eu acredito ainda, defendo que ela vai ficar por muito tempo, porque é um elemento que dá uma, eu digo assim, uma quebrada nessas coisas mais clássicas. E, inclusive a gente tem misturado muito o clássico com o rústico, tem feito o maior sucesso. Essa é uma peça de ferro que a gente já utilizou algumas vezes aqui no canal para fazer alguns arranjos. Inclusive ó, a gente fez esse arranjo aqui ó, utilizando essa mesma peça. Olha só que coisa linda que ficou. Esse a gente fez com flores artificiais. E essa mesma peça a gente também utilizou esse aqui ó, para fazer um arranjo com balões aí para uma festa de colo, festa infantil de jardim, de bosque, de jardim encantado, de jardim das borboletas. A gente consegue fazer muitas possibilidades usando uma única peça. Isso pra gente aí que é decorador é uma mão na roda. A gente consegue otimizar muito aí o nosso recurso quando isso acontece. Então eu preciso de 4 preguinhos. Basicamente essa peça tem ó, um X de uma barra chata aqui que tem 25 centímetros. Em cada pontinha do ferro eu fiz um furinho com a furadeira. Isso é um tubo oco, ele tem 60 centímetros de altura. E aqui eu tenho uma roda ó, de mais ou menos 23 centímetros, que eu fiz um círculo fechado e botei 4 apoios para que ele consiga sustentar o floral. Então essa basicamente é a peça. Quando a gente dá aqui a altura da nossa bolacha, que tem mais ou menos 7, 8 centímetros, e eu utilizo a bola aqui em cima, então fica um arranjo
aí com cerca de 80 centímetros. Ele valoriza demais a festa. Além de ser um arranjo barato, porque a gente utiliza pouca flor, ele dá um boom aí na decoração. E você sabe que esse boom na decoração, nas mesas de convidados, é tudo que a gente precisa aí para impressionar na nossa festa, né? Então aqui, ó, não tem mistério nenhum. Eu vou martelar aqui 4 preguinhos. E aí eu martelo a metade do prego. E aí com o martelo mesmo eu viro. E essa viradinha que eu dou aqui no prego faz com que ele sustente a minha peça e fica uma peça super segura. Ó, tá vendo? Eu consigo pelo ferro segurar aí, ó, chacolejo, balanço, e 4 preguinhos aqui é super suficiente pra gente trabalhar com ela. Vou precisar de um tijolo para montar esse arranjo, um tijolinho de espuma floral. Esse aqui na minha cidade a gente compra como F1, mas a referência correta dele é o F1000. Inclusive no Instagram da Aquaflow, inclusive eu deixo ele aí na descrição do vídeo, deixo o Instagram deles lá no nosso Instagram também, nesse post dessa aula. Você consegue conferir aí as muitas possibilidades e variedades que você tem de espuma floral. Essa espuma, ela é resistente, ela tem uma absorção muito legal e a gente consegue fazer uma infinidade grande de arranjos. Eu utilizo praticamente, eu acho que para 90% dos meus arranjos eu utilizo esse tipo de espuma floral. A gente compra essa caixa aqui, ó, ela vem 24 tijolos. Aqui a gente tem uma variedade grande de possibilidades que tem da espuma floral. A espuma floral é indispensável para a gente fazer os nossos arranjos. Vou cortar bem aqui no meio. E ó, dividir. Não vou te explicar como molha, porque a gente tem um vídeo aqui no canal exclusivo falando sobre espuma floral. Vou deixar ele aqui em cima dos cards, para depois você assistir, você aprender, tirar todas as dúvidas. Parece fácil, mas tem alguns truquezinhos aí que a gente precisa aprender e saber utilizar a espuma floral, para que a gente consiga ter o nosso arranjo perfeito na festa. A gente não fica preocupado se a flor vai murchar, se vai dar certo, se vai dar errado. Então essa segurança vem a partir da molhagem correta da espuma floral. Depois você confere aí o vídeo. Vou molhar o meu floral e volto com ele já prontinho aqui pra gente iniciar a produção do nosso arranjo no vídeo de hoje. Espuma floral aqui molhadinha, molhadinha. O que é que a gente vai fazer? Ó, metade do tijolo a gente vai utilizar aqui em cima da nossa peça pra gente montar a parte aí superior. A outra metade, o que é que eu vou fazer? Eu peguei uma sacolinha de plástico dessa do supermercado mesmo. Se você tiver a oportunidade de usar a verde, é melhor, porque ela vai se confundir com a folhagem. Senão você pode usar a branca, a preta, não tem problema nenhum. Ou um saquinho qualquer. O que é que eu fiz? Eu cortei as alças, deixei o saquinho duplo aqui pra gente fortalecer ainda mais o que é que a gente vai fazer aqui com a nossa peça. Se eu pegasse o meu floral e colocasse ele aqui, diretamente na madeira, o que é que ia acontecer? Quando eu começasse a espetar, a madeira, ela iria chupar água. Então, toda a água que está armazenada no meu floral, ela iria se dividir entre as flores e a própria madeira. Então, a gente vai fazer meio que uma proteção para que isso não aconteça. Então, eu vou pegar a sacolinha e vou envolver ela aqui, ó, no pé. Eu estou pegando assim, ó, e vou ir juntando ela aqui no pé da minha base. Aí eu vou cortar no meinho a minha espuma floral, ó, dividir ela no meio de novo. E aí vou pegar as duas metades e vou juntar ela aqui no ferro. Eu fiz uma sacolinha aqui protegendo a minha espuma floral. Com o barbante, eu vou vir aqui e amarrar, fixando o meu floral aqui na base da minha peça. Amarrei aqui, ó, com vontade. E ó, aqui tá a peça amarradinha, prontinha. Vem ver de perto o que foi que eu fiz. Então amarrei e protegi, tá vendo? Minha peça tá aqui, o meu floral tá aqui protegidinho, ó, não encosta. E além disso, a sacolinha vai... A água, quando eu começar a espetar o floral, a água que sair dele, ele vai ficar aqui dentro da minha sacolinha. Então tá toda... Meu floral tá todo protegidinho aqui, ó. Pronto para montar o meu arranjo. Vou cortar o excesso aqui do plástico.
Então para ele não ficar tão visível aqui. Agora eu vou começar a espetar aqui a minha folhagem. Vou pegar um talo compridinho aqui, ó, e vou fazer o acabamentozinho aqui já dessa base do meu ferro. Deixando ela aqui verdinha. Não tô espetando ela na espuma floral, eu tô botando aqui na brechinha entre o floral e a minha peça de ferro. Opa, não caia. Cortei aqui então 3 pedaços. É suficiente. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o cordão e vou amarrar aqui em cima. Não se preocupa, porque quando a gente espetar a folhagem aqui nessa base de cima, ela vai esconder essa amarração que a gente fez aqui com o cordão. Aqui embaixo não precisa, porque a gente vai espetar a nossa folhagem iniciando aqui. Qual vai ser a minha preocupação? O meu cuidado, na verdade, né? É de não esconder demais aqui a minha bolacha. Então você vai ver que eu vou encher aqui de folhagem, acompanhando aqui. Eu quero que a minha lâmina de madeira apareça, que ela faz parte aqui do meu arranjo. Então eu vou cortar pedacinhos pequenos, tá vendo? Mais ou menos aí de 10, 15 centímetros. Mas esse tamanho, ele vai variar de acordo com o tamanho da sua base. Se você estiver utilizando uma bolacha um pouquinho menor, você vai cortar a sua folhagem para que a sua bolacha fique aparecendo. Se for uma bolacha ainda maior do que essa que tem, aí você corta maior. Isso aí é proporcional aí o tamanho da sua peça de madeira. Pode usar outro tipo de peça? Pode. Você pode aproveitar aí o que você tem no seu acervo. O que é que você vai entender nessa primeira cheia que eu estou dando aqui com a folhagem? É que eu estou colocando ela mais ou menos assim, ó, de cima para baixo. Ela está fazendo meio que uma ladeirinha, que é justamente para eu esconder aqui essa carreira inicial, a lâmina de madeira. Não precisa você carregar demais na folhagem, porque depois a gente vai vir colocando as flores. Aí algumas pessoas estranham, porque eu começo sempre os meus arranjos, inclusive tanto com flores naturais como com flores artificiais. Eu sempre começo ele pela parte da folhagem. Aí você pergunta, mas Vitor, eu vejo que tem alguns floristas que começam ao contrário. Eles começam distribuindo as flores para depois vir dando o acabamento com a folhagem. Basicamente, qual é a diferença? É a diferença nenhuma. No final vai dar tudo na mesma. Tem uma diferença sim, eu digo sempre isso, que se você não tem tanta experiência com flores naturais, é mais tranquilo você começar espetando pelas folhagens. Por quê? Porque a folhagem geralmente é o mais barato. Folhagem a gente consegue aproveitar ela melhor se ela tiver um pouquinho mais curta, diferente da flor. Então essa basicamente é a dica que eu te dou. Se você não tem tanta experiência, então você começa pela folhagem. Por quê? Porque a folhagem ela vai dar a você os parâmetros de como você vai espetar a flor. Então, por exemplo, eu dou mais ou menos todo o formato com a folhagem que eu quero no meu arranjo. Se eu conseguir isso com a folhagem, depois para espetar a flor é bem mais fácil, porque a folhagem já está praticamente aqui no tamanho e no formato que eu quero o meu arranjo. Então essa é uma diferença super importante, que se você não tem tanta experiência, você acaba que vai sentir essa facilidade. Aí eu digo a você, gasta um pouquinho mais de folhagem, gasta, mas você não corre o risco de cortar uma flor no tamanho errado. Então essa é que vale a pena. Depois, se você tiver aí uma segurança melhor nas flores, ou já tem uma certa experiência, você pode fazer aí da forma que você achar melhor. Eu faço isso sempre nos meus arranjos, começo sempre pela folhagem e no final dá tudo certo. Isso é que eu digo que, assim, é que eu comprovo que não há essa forma certa e errada. Por quê? Porque no final o arranjo ele fica bem feito, dá certo. Então
não importa por onde você começa. Botei folha aqui embaixo, tá vendo que ele já juntou com esses 3 galinhos que a gente colocou aqui em cima. Vamos fazer a parte de cima. Vou subir um pouquinho aí a câmera para você entender aqui o que é que a gente vai fazer nessa parte aqui de cima da nossa peça. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa aí o sininho da notificação. É muito importante para o canal e para você acompanhar tudo aí que a gente tem feito. Quando você ativa o sininho, o YouTube se encarrega aí de te avisar todas as vezes que a gente publica um vídeo novo. Aqui no canal você já sabe, a gente tem vídeo toda segunda e toda quinta às 22 horas. Então acompanha a gente, se inscreve, comenta, deixa aí seu comentário, diz aí de onde você é. Eu adoro aí interagir com vocês nos comentários. Aqui em cima eu vou do mesmo jeito, eu vou cortar pedacinhos pequenos e vou espetar como se eu estivesse fazendo uma meia bola. Por quê? Porque eu vou colocar, ó, a minha bola de cipó aqui em cima. Inclusive eu já vou prender. Vou prender com o próprio talinho aqui da murta, tá vendo? Ó, eu vou dar uma espetada no talinho aqui entre o cipó e a espuma floral. Você pode amarrar também aí, mas eu faço dessa forma e não tem problema nenhum. Ela fica super firme. Eu espeto aqui, ó, entre o floral e o cipó e dá muito certo. Eu boto geralmente, ó, 4 galinhos. E ela fica super firme. Se você quiser, você pode também amarrar ela aqui entre a bola e o ferro, que ela também fica segura. Mas aqui ela fica segura, tá vendo? Quando a gente espetar, não vai ter problema nenhum. Qual vai ser a minha preocupação aqui nessa parte de cima? É esconder o ferro a princípio e fazer com que o meu arranjo ele ligue essa parte da folhagem aqui do caule para essa parte aqui de cima. Então eu vou fazer, na verdade, que é uma meia bola aqui para baixo de folhagem. Aqui do mesmo jeito, não precisa a gente encher demais, porque a gente vai vir com as nossas flores ainda. Esse arranjo pode ser feito só de folhagem, Vitor? Pode sim, não tem problema nenhum. Inclusive se você estiver fazendo jardim, olha que ideia legal. Se estiver fazendo ela para uma festa jardim ou jardim das borboletas, você pode fazer umas borboletas ou de EVA ou de próprio papel. Esses papel craft que tem, que a gente consegue fazer coisas bem bonitas, bem legais. Nessa parte, quem trabalha com papelaria, você pode trabalhar aqui, ó, só borboletas. Olha só que ideia legal. Inclusive, vou fazer essa ideia aqui no canal. Vou pensar em umas borboletas bem massas pra gente fazer. E vou fazer essa peça só com folhagem, colocando essas borboletas para você ver uma outra possibilidade que a gente tem de utilizar isso. Então já fiz aqui, ó, um lado, vou virar. Olha só como ele ficou já cheinho. Eu acho essa peça muito legal. Gosto demais dela. Foi uma das peças assim que eu fiz que ela tem uma utilidade muito grande aqui no meu acervo, por conta dessas variações que a gente consegue. Então é o que eu digo a você. Quando você for pensar numa peça, ou comprar, ou for mandar fazer, pensa nas possibilidades que você consegue dar a ela. Eu digo, esse é o maior segredo para a gente que trabalha com decoração. É a gente ter uma peça que a gente consiga transformar ela em várias possibilidades. Isso é muito legal, tanto para a gente, como para a gente negociar com os próprios clientes. Aí o que é que eu vou dizer a você? Como é que eu começo aqui? Quando eu vou apresentar essa peça para minha cliente. Isso é uma dica mesmo de atendimento. Eu sempre começo pela versão dela mais chique. E essa é a pegada, tá vendo? Ó, eu ofereço ao cliente a versão que eu consigo mais chique. Se a cliente chiar pela questão do valor, aí eu vou apresentando uma versão mais simples, com menos flor, com flor diferente, ou com flor mais barata. E aí eu vou negociando até eu chegar naquilo que a cliente tem condições de investir para sua festa. Então essa é a dica quando você estiver oferecendo esse tipo de peça, que você sabe que ela tem várias versões. Começa sempre pela versão que seja maior, porque aí você consegue negociando e chegar numa versão que você consiga
utilizar a sua peça. Estou finalizando já aqui a colocação da folhagem. Vou te mostrar aqui de pertinho que não precisa a gente encher demais, porque a gente vai vir com a colocação das flores. Então percebe, ó, que eu ainda fico vendo a sacolinha lá no fundo, ó, vejo floral. E essa é a intenção. Se eu vou colocar flor, eu não preciso abarrotar de folhagem, tanto na parte de baixo como aqui na parte de cima, tá vendo? De longe a gente já assim vê bem cheinho, mas de perto a gente ainda consegue ver, tá vendo? Ó, o floral, o ferro da peça. Mas isso a gente vai agora começar a botar a flor. E aí quando a gente botar a flor, a gente vai preenchendo esses espaços e aí o arranjo fica... Olha só que lindo que fica essa peça. A gente vai usar aqui, ó, praticamente 4 tipos de flores. A gente vai usar a rosa amarela, a astromélia laranja, a mini margarida branca e vai dar aquele preenchimentozinho que é com a haste branca. Inclusive, essas flores de preenchimento, que é a haste, ou a haste branca, a haste mariana, ou a gipsofila, eu gosto muito de utilizar tanto nos meus arranjos com flores naturais, como nos meus arranjos com flores artificiais. Você sabe que eu utilizo demais. Essa rosa amarela é uma rosa curta. Geralmente, se você não tem tanta experiência com flor, geralmente a gente compra assim, ó, um massinho. Um massinho desse, praticamente no Brasil inteiro, vende com 20 unidades de rosa. Essa é a rosa curta. Rosa a gente compra e paga também pelo tamanho do caule. Então essas rosas curtas, elas são mais baratas. Em compensação, a gente utiliza muito elas em arranjos pequenos. Por isso que a gente consegue baratear um pouco dos arranjos quando a gente utiliza uma rosinha curta, porque ela é mais barata. Então essa também é outra dica bem interessante aqui do mercado de flor, que é as rosas longas, as mais caneludas, né, que a gente chama, a gente compra ela um pouquinho mais caro. A variação da quantidade de flores vai ser muito relativa em relação ao que você vai produzir. Aqui a gente vai trabalhar com 10 unidades. Para quê? Para que a gente consiga, com um pacotinho de rosa, a gente fazer 2 arranjos. Pela flor que eu quero que tenha um destaque maior. Então, no caso da gente aqui, vai ser as rosas. Então, eu vou espetar elas, vou distribuir aqui, ó, 5 e 5, para eu trabalhar bem igualzinho. E aí, ó, as 5 nessa parte aqui de baixo, eu vou colocar elas bem separadas uma da outra e com alturas diferentes, para que eu consiga espalhar ela aqui. E como é um arranjo de mesa de convidado, independente de onde o meu convidado sente na mesa, ele vai ver aqui as rosas separadinhas. Na parte de cima eu vou fazer do mesmo jeito, só que eu vou colocar ela fazendo uma rodinha aqui, ó, sempre numa mesma altura, que é basicamente essa altura aqui, dessa parte mais na lateral do meu arranjo. Quando eu tenho pouca flor, assim, de uma espécie, e a rosa é a flor que a gente tem mais bonitinha aqui do nosso arranjo, a gente tenta valorizar ela no arranjo para que a gente tenha uma presença melhor dessa flor. Eu trabalho com orçamentos geralmente muito limitados. Eu tenho uma clientela aqui na minha loja, que é uma clientela que às vezes até quer gastar muito, mas não dispõe do recurso. Então eu tento otimizar o recurso para que a gente tenha arranjos bonitos, mas que não fique caro. Esse também é uma dica e uma proposta que a gente traz hoje para um arranjo com flores que você consegue trabalhar aí na sua cidade, na sua região, sem grandes problemas. Flores que inclusive que a gente encontra um ano todo disponível. O pacotinho aqui, ó, da nossa astromélia, ele vem geralmente com 10 hastes. A astromélia geralmente ela é caneluda, assim, altinha. Aqui do mesmo jeito a gente vai utilizar 5 hastes das astromélias. O mesmo raciocínio aqui das rosas. A astromélia geralmente ela tem essas folhas aqui no pezinho que amarela. Como eu estou trabalhando com amarelo, eu não vou me preocupar.
E o que é que eu vou fazer? Eu vou usar, ó, 2 galinhos de astromélia aqui na parte de baixo do meu arranjo. E aí eu vou distorcer eles, ó, entre um lado e outro. Então, ó, botei os 2 e aqui tá suficiente. E aqui em cima eu vou trabalhar 3 e eu vou espetar eles aqui na parte de baixo do meu arranjo. Então, vê só como o posicionamento estratégico aqui das flores, ele valoriza o arranjo e valoriza a flor. Então, mesmo que eu tenha pouquinha flor de uma espécie, eu consigo valorizar. Então eu coloquei, ó, 2 aqui embaixo e coloquei 3 fazendo uma pirâmidezinha aqui na parte de baixo do meu arranjo. O que é interessante a gente entender que arranjo de mesa de convidados, o mais importante é a gente trabalhar essa parte aqui da lateral e a parte de baixo, porque os convidados geralmente vão estar sentados e eles vão ver esse arranjo sempre de baixo para cima. Esse é o truque. Não se preocupa muito com essa parte aqui de cima, principalmente se for um arranjo alto assim, que ele não vai, ninguém vai ver. Então eu já tenho aqui, ó, o meu arranjo com a base das minhas flores mais nobres, né, mais chiquezinhas, já definida. Agora eu vou vir com o preenchimento com a mini margarida. Flor do campo a gente geralmente compra um pacotão. Aqui a gente vai trabalhar com cerca de 6, 7 hastes, é suficiente. Eu gosto muito de trabalhar com essa mini margarida. Por quê? Porque ela é uma florzinha que ela vem vários galinhos assim, uma haste só. Olha só como ela vem, galinhos aqui, ó, soltinhos. Então o que é que eu faço? Eu separo eles e aqui eu vou usar esses galinhos e ainda vou dividir. E aqui eu vou dar, como a gente diz, eu vou tapar todos os buraquinhos que eu tenho aqui do meu arranjo com essa minha mini margarida branca. Eu acho ela muito delicada. A gente consegue, ela é baratinha. Flor do campo é uma das flores mais baratas que a gente tem aí disponíveis. As pessoas às vezes têm, pelo menos aqui na minha cidade, a gente escuta muito: ah, não quero flor de defunto. A gente escuta muito isso. Não sei se aí na sua cidade as pessoas fazem esse comentário em relação às flores do campo. E eu sempre digo assim, ó, flores do campo é muito de acordo com como a gente usa. A gente consegue utilizar as flores do campo e deixar elas bonitas aqui nos nossos arranjos. São as flores mais baratas, então a gente sabe que muitos clientes não tem dinheiro ou não quer investir, e a gente precisa trabalhar com a florzinha do campo mesmo, que é a florzinha mais em conta, mas que a gente consegue deixar os arranjos bonitos utilizando apenas as flores do campo. Eu utilizo muito, faço muito arranjo, muitas festas aqui só com as minhas flores do campo. Então, ó, vou dar essa cheia na parte de baixo. Aqui na parte de cima do mesmo jeito. Eu vou usar aqui a mini margarida para fazer esses preenchimentos. É uma flor que a gente consegue fazer ela render muito, porque, ó, mesmo aqui eu ainda dou um cortezinho enviesado. Deixa eu falar um pouquinho desse corte. Com todas as vezes que a gente for utilizar flor natural, a gente vai sempre dar um corte enviesado, formando essa pontinha mesmo, como se fosse uma pontinha de uma agulha. Por quê? Porque essa pontinha, ela ajuda a flor a entrar no floral. Então, é super importante. Eu sempre digo assim, isso é tão básico na montagem dos arranjos, que acaba que a cabeça ela já processa à medida que você vai trabalhando. Então, você passa a ter esse corte como um corte comum em toda a haste que você corta de flor natural. Então, você vai cortando esse corte enviesado. Uma outra dúvida, você vai utilizando sempre esse corte enviesado quando você for espetar as flores na espuma floral. Uma outra dúvida muito comum é quanto que a flor ela precisa ser espetada na espuma floral. Eu sempre digo que isso vai variar muito de acordo com o tipo de flor. Essas flores que tem um caulezinho menor, que geralmente são flores de arranjo mesmo de convidado, flores de arranjo até de igreja, a gente não precisa
tem um floral muito grande, mas se você estiver trabalhando, por exemplo, com flores tropicais, que geralmente são flores muito pesadas, aí você precisa de um floral mais resistente a nível de tamanho, e aí você precisa espetar demais. Mas eu sempre digo assim, ó, a referência é um dedinho e meio. Se você não tem tanta experiência com a utilização da espuma floral, você vai ver que com o passar da montagem dos arranjos, você vai percebendo que quando você espeta, a flor ela firma. Então, quando você sente que a flor entrou e está firme, é o suficiente que você precisa de espetar para que a flor não caia do floral. Super importante. Além do floral fixar a flor no local, é essa fixação que faz com que a flor beba água. Então, muitas vezes, quando a flor ela não está espetada da forma correta no floral, ela não vai beber a água suficiente. Então, cuidado nesse processo de espetar a flor, porque a flor precisa estar firme no floral também para ela beber a água que ela precisa. Tô aqui, ó, cortando os pedacinhos pequenos e tô espetando a minha florzinha, a minha mini margarida aqui por todo o meu arranjo, preenchendo aqui as brechinhas que ficaram entre a folhagem e as outras flores. Ainda eu vou vir com a haste para finalizar. Então, se ficar um buraquinho ou outro, eu vou tirar isso, vou corrigir isso quando eu vier espetando a haste. Um outro fator é em relação a onde você vai montar. Você vai montar na sua loja, então se é um espaço fechado, não precisa ter ar-condicionado, mas é um espaço fechado, não é muito quente, não pega sol direto, então isso é alguns fatores. Aqui na minha loja, o que é que eu faço? Eu tenho um terraço, um galpão coberto, ventilado, onde eu trabalho com as flores naturais. Então, geralmente eu monto todos os meus arranjos da minha festa na noite anterior. Então, por exemplo, se minha festa é no sábado de noite, eu monto meus arranjos na sexta-feira, finalzinho da tarde e à noite. E eles ficam do mesmo jeito. Isso se a gente tiver o floral bem molhado e guardar o arranjo da forma correta. O que é que flor de corte, que essas flores de decoração não gostam? Essas flores não gostam que a gente molhe elas por cima. Elas sempre vão beber água na base que a gente cortou. Então não precisa você vir com aquelas bombinhas e jogar água, porque tem algumas flores, inclusive, que aquilo acelera o processo de apodrecimento e queimagem. Então não faça isso. Mantenha o floral molhado. Aí esse arranjo é bem legal, por quê? Porque a gente tem um exemplo de... Aqui embaixo eu estou com o meu floral protegido no saquinho. Então eu posso inclusive botar água que o saquinho vai sustentar, mas esse de cima não tem, o floral tá livre. Aí o que é que eu vou fazer? Quando eu terminar o meu arranjo, eu pego um potinho de água e aqui por cima eu jogo encharcando o meu floral. Vai cair um pouquinho de água aqui, vai, não tem problema nenhum, mas eu vou molhar aqui. Não precisa também eu jogar uma garrafa de água. Eu vou colocando e à medida que eu vou colocando, o floral vai absorvendo devagarinho. Quando começar a pingar, eu paro de colocar. O floral está bem molhadinho. O que é que eu faço? Quando é no outro dia, mais ou menos a metade da manhã, já pertinho do meio-dia, que a gente já está se organizando para ir para o local da festa, eu vou e repito esse processo. É mais do que suficiente. Se tiver um dia muito quente, eu ainda molho no período da tarde antes da festa a última vez. Então, se eu fizer esse cuidado, o meu arranjo aí dura não só um dia. Até se eu montasse na sexta e a minha festa fosse no domingo, se as flores estiver novinha, tiver bem espetada no floral, o floral estiver úmido, os arranjos duram aí 2 dias sem problema nenhum. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Montagem feita aqui, ó, flor já no lugar. Vou vir agora botando a haste pra gente finalizar o nosso arranjo. Como eu já falei, a haste é uma flor de preenchimento, ela é muito baratinha. É uma das flores mais baratas, inclusive a gente consegue fazer decorações completas de igreja, deixando a igreja maravilhosa só com haste. Inclusive tem vários arranjos de haste. Deixa eu mostrar, ó, a gente fez esse aqui, olha só que lindo que ficou esse arranjo aqui só de haste. Então a haste é uma flor que a gente tem aí muitas possibilidades, deixando as nossas festas bonitas, mais
bem baratinhas, porque é uma flor muito barata. Aqui na minha cidade a gente tem, inclusive, algumas épocas de que a gente, assim, passa por falta mesmo, porque são tantas festas utilizando. É uma flor que não tem uma resistência muito grande, então nessa você precisa ter cuidado, principalmente com o calor. Aqui o que é que eu estou fazendo? Eu estou cortando do mesmo jeito, pedacinhos pequenos, ó, pedacinhos aí de 10, 12 centímetros. Aí eu vou, ó, fazer a complementação final aqui do meu arranjo, que é dando essa leveza que essas florezinhas de preenchimento consegue fazer no meu arranjo. É um toquezinho final realmente que o arranjo precisa pra gente finalizar. Vou fazer aqui uma pontinha aqui pra cima só pra dar um charme. Vou fazer isso aqui do mesmo jeito na parte de cima. As florzinhas de preenchimento, eu sempre digo assim, qual vai ser a sua preocupação maior? É você continuar aqui no mesmo formato do arranjo. Tem gente que às vezes espeta elas passando muito do arranjo e fica como se ela estivesse sufocando o meu arranjo. Então usa elas, mas usa ela dentro aqui dessa mesma proposta que você iniciou com as outras flores. Eu sempre digo que flor nenhuma pode estar sobressaindo do arranjo, a não ser que você esteja fazendo um arranjo mais elaborado, né? Mais assim, que a gente diz assim, com arte. Mas esses arranjos que são iguais, e geralmente arranjos de mesa de convidados, eles são cópias, arranjos de igreja do mesmo jeito. Então tenta utilizar as flores da mesma forma para que uma não sobressaia e deixe aquela sensação de que o arranjo está meio bagunçado, né? Eu sempre digo de que trabalhar com flores naturais é muito relativo, né? Porque acaba que a gente desenvolve a nossa forma de trabalho e geralmente é muito difícil você pegar um florista assim que consiga copiar exatamente o que o outro está fazendo. Embora a gente tenha assim condições de copiar os arranjos, mas isso é muito pessoal. A arte floral, eu sempre digo assim, é como moda, né? Todos nós se vestimos, mas cada um tem as suas particularidades na vestimenta, né? Eu digo que um florista é muito isso. Embora todos trabalhem com flores, cada um tem aí a sua particularidade e às vezes é muito difícil um florista ter, assim, conseguir copiar da mesma forma o arranjo do outro. Às vezes as pessoas acham que é porque a gente não sabe, mas não é, porque cada um tem realmente aí a sua forma de trabalhar. Finalizei aqui meu arranjo, dei aquela gracinha final aqui com a haste. Vem ver aqui de pertinho como ficou. Arranjo aqui prontíssimo. Eu acho essa proposta maravilhosa para uma festa rústica. Até as cores, eu gosto muito do amarelo, essa mistura e essa proximidade, né, que o amarelo tem com a madeira. Então um arranjo super bonito, super imponente, baratinho. Você consegue aí, ó, negociar muito com as suas clientes, valorizando muito aí o espaço da festa. Olha só que coisa linda que vai ficar esses arranjos aí nas festas, nas mesas dos convidados. E esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vai casar, que vai fazer festa, que gosta de festa. Então manda esse vídeo aí, é só apertar nessa setinha aí de compartilhar. Você pode mandar pelo Instagram, você pode mandar pelo WhatsApp, você pode mandar nos seus grupos do Facebook. Então compartilha esse vídeo aí, ajuda na divulgação do canal. Te espero aqui no próximo vídeo, tá joia? Tchau pessoal, um grande abraço.